Motociata histórica em apoio ao presidente Jair Bolsonaro incomoda esquerdistas. Entenda como a oposição pretende usar essa manifestação em apoio ao presidente Jair Bolsonaro para prejudicar o ex-ministro Pazuello. Vamos também atualizar o cenário eleitoral para 2022 e vamos mostrar aqui quem será o maior beneficiado com a candidatura do Danilo Gentili à presidência da República. Ontem tivemos uma manifestação histórica aqui no Rio de Janeiro em apoio ao presidente Jair Bolsonaro. E essa manifestação foi ainda mais memorável porque se tratou de uma motociata, que é uma carreata, só que de motos. Essa motociata começou às 10 horas da manhã no Parque Olímpico, aqui na Barra da Tijuca, e o presidente Jair Bolsonaro não só participou dessa manifestação, como também puxou a fila. E eles percorreram cerca de 30 quilômetros, da Barra da Tijuca até o Aterro do Flamengo, aonde tinha um palanque montado para que o presidente falasse algumas palavras para os seus apoiadores. E o presidente o fez. Aspas para o presidente Jair Bolsonaro. Jamais ameaçarei qualquer poder, mas, como disse, acima de nós, dos três poderes, está o primeiríssimo poder, que é o povo brasileiro. E ao lado do presidente, nesse palanque, estavam os deputados federais Hélio Negão, Luiz Lima, Carlos Jordi e Felipe Barros, além do ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, e do ex-ministro Pazuello. E essa manifestação incomodou tanto os esquerdistas que eles tentaram lacrar pela internet. Fizeram comparações ridículas, comparando o presidente Jair Bolsonaro com líderes ditatoriais que ao longo da história também promoveram motociatas. É aquela velha tática dos esquerdistas para tentar assassinar a reputação do presidente, fazendo comparações ridículas, como por exemplo, se algum ditador ao longo da história comia comida todos os dias e o presidente Jair Bolsonaro também come comida todos os dias, então ele também é um ditador. É uma coisa ridícula, que não engana ninguém. Isso só mostra que eles sentiram o golpe, mesmo com a grande mídia tentando diariamente atacar e destruir a reputação do presidente Jair Bolsonaro. O povo não compra essa narrativa. O povo apoia o presidente Jair Bolsonaro. E algumas pesquisas eleitorais ainda apontam o Luiz Inácio Lula da Silva como líder das intenções de votos para 2022. Só que a história já nos mostrou que não devemos confiar em pesquisas eleitorais. Na realidade, nem o próprio Lula acredita que ele lidera as intenções de votos para 2022. E sabem qual é a principal prova disso? O fato do Lula não ter coragem de sair nas ruas. O Lula tem medo de ter contato com o povo, porque o Lula, no fundo, sabe que quando ele tiver contato com o povo, vão puxar aquela musiquinha que ele tanto odeia. Lula, ladrão, seu lugar é na prisão. E, inclusive, a oposição vem usando essa motociata para tentar atacar o ex-ministro Pazuello, visto que através da CPI eles não conseguiram fazer isso. O Pazuello jantou facilmente os senadores da oposição nessa CPI. Então, a única alternativa que restou para a oposição para tentar atacar o ex-ministro Pazuello foi pelo fato de ele, como um general da ativa, ter participado dessa manifestação, sendo que oficiais da ativa não podem se manifestar politicamente. E o Pazuello participou sim dessa manifestação. Inclusive, ele pegou o microfone lá no palanque e foi merecidamente ovacionado pelo povo. Essa tentativa dos opositores de tentarem induzir, de tentarem forçar o exército a punir o Pazuello pelo fato dele ter participado dessa manifestação é ridícula, é um golpe baixo, é difícil de digerir. Porque mesmo o Pazuello, sendo sim um general da ativa, até cerca de um mês atrás,
ele era um ministro de Estado que foi escolhido e que era apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro. E um outro assunto que eu queria conversar com vocês é sobre o cenário eleitoral para 2022, mais especificamente sobre o Danilo Gentili e sobre a falsa narrativa de que haja supostamente uma terceira via eleitoral. Nós aqui do canal já mostramos para vocês que não existe uma terceira via. No ano que vem, ou teremos Jair Bolsonaro como presidente, ou teremos o Lula. Será um ou outro como vencedor. Mas parece que o Danilo Gentili acredita que ele possa vencer essas eleições. E esse sonho do Danilo Gentili é alimentado todos os dias pelo movimento Brasil Livre, o MBL. E é um direito deles apoiarem ou torcerem para quem eles bem entenderem. E o Danilo Gentili postou o seguinte tweet: "E aí, João Amoedo e Sérgio Moro, vamos nos reunir e botar ordem nessa bagaça?" E logo em seguida ele foi respondido pelo João Amoedo: "Para ontem." Aí você vai me perguntar o seguinte: Pedro, o Danilo Gentili tem chances de vencer essa eleição? Não, não tem. Mas mesmo não tendo chance de vencer essa eleição, ele só tem a ganhar com isso. Ele e o Lula. Porque uma candidatura à presidência da República traz muita visibilidade. E com essa capacidade que tanto Danilo Gentili quanto o MBL possuem, que é de causar e de engajar as redes sociais, eles vão conseguir o que eles mais querem, que é visibilidade. Essa turma possui uma capacidade muito grande de engajar e de influenciar os mais jovens. Não é à toa que o episódio do Flow Podcast, que teve até hoje mais visibilidade, mais visualizações, foi o que o Danilo Gentili participou. Foram quase 8 milhões de visualizações. Isso é muita coisa. E hoje o Flow é o maior podcast do Brasil. Só que nem o próprio Danilo Gentili leva a sua candidatura a sério. Isso porque até hoje não vimos nenhuma entrevista do Danilo Gentili falando sobre as suas propostas para o Brasil. Talvez, no final das contas, o Danilo Gentili sequer venha como candidato à presidência da República. E talvez ele venha como, por exemplo, candidato ao Senado. E com isso, esse capital político adquirido pelo Danilo Gentili seja transferido para o presidenciável do Partido Novo, João Amoedo. Só que o João Amoedo também não tem chance alguma. Ele é um candidato que não engaja. Então, com essa história, o maior beneficiado será o Lula. Porque no ano que vem, se você não votar em Jair Bolsonaro, você estará ajudando o PT. E nós não podemos deixar o Brasil voltar para as mãos da maior facção criminosa que já existiu, que é o PT. Compartilhe esse vídeo. Meus amigos, peço para que, se você gostou do nosso conteúdo, considere se inscrever no nosso canal. Mais da metade das pessoas que assistem os nossos vídeos ainda não são inscritas no nosso canal. Peço também para que você considere ativar as notificações do sininho e deixar o seu like, porque isso vai ajudar muito no crescimento e no desenvolvimento do nosso trabalho. Valeu, galera!